Nós vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 18, assim dando continuidade à série de exposições no livro de Eclesiastes. Já estamos na parte final deste livro e certamente Deus tem falado aos nossos corações sobre a nossa vida debaixo do sol, como devemos viver como cristãos durante o tempo que Deus nos dá nesta terra. Então nós vamos fazer a leitura em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Fale ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Algumas perguntas para nós começarmos a nossa reflexão. Se nós vamos morrer um dia, e isso Salomão deixa muito claro em todo o livro, que a vida debaixo do sol, ela é passageira, ela é vaidade, e de fato nós vamos morrer um dia. Então, se nós vamos morrer um dia, para que trabalhar? Qual é o sentido de realizar com zelo as nossas atividades durante a nossa vida, se tudo vai ficar por aqui quando chegar o dia da nossa morte? Para que trabalhar? Para que produzir? Para que levantar cedo? Para que estudar? Para que realizar todas estas obras debaixo do sol? Aqui existem dois extremos. O primeiro deles é projetar a vida terrena como se a morte nunca fosse chegar. E aí, então, se ocupar de toda a sua vida com o intento de construir grandes impérios, como se a vida na terra fosse para todo sempre. Esse é um extremo. O outro extremo é que quando a pessoa desiste da vida e para de produzir por causa da morte, dizendo: já que vamos morrer, já que eu vou morrer um dia, então eu vou só esperar a morte chegar, não vou produzir nada, não vou trabalhar, ou vou produzir o mínimo, vou trabalhar o mínimo, apenas o necessário. Este é o outro extremo. E aí então nós nos perguntamos: qual é a postura correta do cristão em relação a essa questão? Qual é a postura correta do cristão considerando a morte e, ao mesmo tempo, a necessidade de trabalhar e de produzir durante a sua vida terrena? Como que nós devemos proceder na terra como cristãos? Como que nós devemos proceder
durante o nosso tempo de existência no mundo em relação a estas duas questões. Nessa última sessão do livro de Eclesiastes, lembrando que o livro de Eclesiastes está dividido em 4 sessões, e aqui estamos então na última sessão, na qual Salomão está refletindo de forma aplicativa sobre tudo que ele falou nas 3 sessões. Portanto, ele está fazendo aplicações de toda a reflexão feita até aqui. E Salomão apresenta, nesta última sessão do seu livro, conselhos práticos para vivermos nesse mundo corrompido. E mesmo sem entender todas as coisas que envolvem a nossa vida no mundo, mesmo sabendo que o fim da vida na terra é a morte, e mesmo assim temos todos os motivos para uma vida otimista, como nós refletimos no domingo passado. Nós temos, como servos de Deus, como pessoas que temem a Deus e que têm a perspectiva de Deus para a vida, motivos para vivermos uma vida otimista. E no texto dessa mensagem, que nós acabamos de ler, Salomão aconselha a aproveitar os dias de vida sobre a terra para trabalhar, para produzir e para realizar obras que honrem a Deus. Esse é o conselho de Salomão, que nós devemos viver os dias na terra trabalhando, produzindo, honrando e glorificando a Deus com tudo aquilo que nós fazemos. E mesmo sem saber o que nos sucederá amanhã, mesmo sem saber o que nos sucederá no futuro próximo ou num futuro distante, nós devemos projetar e devemos gastar a nossa vida trabalhando, produzindo. É isso que nós devemos fazer. E diante, então, dessas palavras iniciais, nós vamos refletir sobre conselhos quanto ao trabalho na terra. São conselhos de Salomão quanto ao trabalho na terra, ao trabalho durante a nossa vida, a nossa existência. E eu quero fazer aqui uma consideração que falar em trabalho significa falar em toda a obra que se faz. Não significa especificamente trabalho no sentido de algo que produz uma remuneração financeira, mas toda obra, tudo que se faz, tudo que se realiza é trabalho debaixo do sol. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre toda a obra que nós realizamos, inclusive aquelas que estão relacionadas às nossas atividades que nos trazem um retorno financeiro. Então, o primeiro conselho que nós encontramos aqui é que é necessário trabalhar com diligência para Deus. Salomão nos aconselha a trabalhar com diligência e trabalhar para Deus. Isso nós vamos ver aqui no versículo 10 até o versículo 12 do texto que nós lemos, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. O que nós vemos aqui é que não é possível saber o futuro, embora seja possível saber que a vida na terra chegará a um fim. Nós não sabemos o futuro, mas nós sabemos que a vida na terra chegará a um fim. E ninguém pode cruzar os braços e desistir de produzir enquanto tem vida sobre a terra, alegando que a vida é uma incerteza. Ninguém pode deixar de produzir alegando que a morte um dia vai chegar. Essa não é uma justificativa para deixar de produzir, porque o trabalho durante a vida produz realização completa quando ele é feito para a glória de Deus.
Deus fez o homem, como nós vemos registrado lá em Gênesis, para cultivar e guardar o jardim. Deus criou o homem e o colocou no jardim, e deu a ele a incumbência de guardar, de cultivar o jardim. Ou seja, Deus deu ao homem o trabalho a função de trabalhar para que o que Deus criou seja preservado, e por meio daquilo que Deus criou, então o homem tire disso o seu sustento. Apesar do pecado que prejudicou essa tarefa, o homem ainda continua, durante a sua vida, responsável diante de Deus em produzir através das suas ações, em produzir através daquilo que ele realiza, através do seu trabalho. Então, na perspectiva do temor a Deus, tudo o que o homem realiza e produz deve ter o objetivo principal de honrar e de glorificar a Deus. Logicamente, nem todas as pessoas realizam as suas atividades no seu dia a dia com essa perspectiva. Muitas pessoas realizam as suas atividades no dia a dia tão somente como sendo atividades que são necessárias para a sua manutenção no seu dia a dia. Nada mais do que isso. Mas nós estamos tratando aqui a respeito da perspectiva daquele que teme a Deus, daquele que entende a vida segundo a ótica de Deus. E aquele que teme a Deus e entende a vida sobre a ótica de Deus, ele sabe que tudo que ele faz, tudo que ele realiza, todo o seu trabalho, toda a sua atividade deve ter o fim principal de glorificar a Deus. E é nessa perspectiva, então, que Salomão aconselha. Ele aconselha aos servos de Deus a serem diligentes durante toda a sua vida. E toda a sua vida, aqui nós podemos entender até o último dia da sua vida. Ele diz aí no versículo 10, como nós já lemos, né? Tudo quanto te vieras a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui, quando Salomão fala do além para onde tu vais, o que ele tem em mente é a sepultura. Lá na sepultura, o nosso corpo, que estará lá, então, guardado, lá ele não pode produzir nada. Lá ele não tem conhecimento, ele não tem como mais realizar as obras que nós realizamos enquanto temos vida. É nessa perspectiva que Salomão está dizendo. Logicamente, ele não está falando da realidade daqueles que estão na eternidade, mas ele está falando da relação vida de atividade versus sepultura. O corpo, então, na terra, lá ele não produz mais nada. E aí, então, ele está dizendo que tudo quanto vier às mãos para fazer, faze-o segundo as suas forças. Porque quando fecharem os nossos olhos aqui, nosso corpo não poderá mais produzir estas obras que nós temos nas mãos para realizar. Então, os resultados do que se faz na terra não dependem das próprias forças ou das capacidades que nós temos. Os resultados daquilo que nós produzimos não dependem daquilo que nós temos em nós mesmos capacidade. Embora Salomão diga, tudo quanto te vier às mãos, faze com todas as suas forças. Agora, Salomão deixa muito claro que os resultados não são resultados que são provenientes de nossas próprias capacidades. Há muitas pessoas que se orgulham de suas qualidades e pensam que suas conquistas estejam unicamente relacionadas às suas próprias capacidades. Veja que Salomão diz, no versículo 11 em diante, que debaixo do sol não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. O que ele está dizendo é que essas qualidades não asseguram os resultados positivos. Embora Deus utilize estas qualidades
para que por meio delas nós conquistemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Portanto, ao invés de depender das capacidades humanas, Salomão diz que tudo depende do tempo e do acaso. É bom nós entendermos que a melhor tradução para esta palavra acaso, aqui nesse texto, seria eventos ou acontecimentos. Salomão aqui não tem em mente, logicamente, a ideia de acaso como sendo o contrário de um plano de Deus. Ele não está dizendo daquilo que acontece de forma inesperada. Ele está falando aqui, quando ele fala de acaso, a respeito dos eventos da vida, dos acontecimentos da vida. Então ele está dizendo que aquilo que nós produzimos não depende necessariamente das nossas capacidades próprias, mas sim do tempo e dos eventos e das circunstâncias que envolvem a nossa vida. No contexto de Eclesiastes, é bom nós entendermos que dentro do plano perfeito de Deus, há um tempo estabelecido para todo propósito. Então, as coisas dependem do tempo. Nesse contexto, do tempo que está determinado dentro do plano perfeito de Deus e também dos eventos e dos acontecimentos. Então, as realizações dos homens são feitas por meio de capacidades que Deus dá e seus resultados dependem da vontade de Deus, de acordo com o tempo e as circunstâncias estabelecidas por Ele. O homem que trabalha de si próprio para si próprio, confiando em sua própria capacidade, que rejeita produzir para a glória de Deus, esse é apanhado de surpresa. Quando esse homem achar que tudo está em seu controle e que os resultados do seu trabalho vêm do seu próprio merecimento, então chega a adversidade e desfaz toda a sua arrogância. Quantos não estão sendo pegos de surpresa nesse tempo de pandemia? Quantas pessoas que têm vivido a vida achando que os resultados do seu sucesso na vida são resultados da sua própria capacidade, da sua própria inteligência, da sua própria força. E no mesmo dia que estão ali atuando com toda a força, no outro dia já estão em uma situação à beira da morte. Muitos estão passando por esta situação. E aqui Salomão fala exatamente disso. Quando ele, no versículo 12, diz assim: pois o homem não sabe a sua hora. Não adianta viver de forma arrogante, porque o homem não sabe a sua hora. E ele usa duas expressões, duas formas de dizer que o homem é pego de surpresa no dia da calamidade. O homem arrogante é pego de surpresa no dia da calamidade. Ele diz assim: como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então não adianta querer viver com arrogância, achando que os resultados produzidos durante a vida através do seu trabalho são resultados provenientes da sua própria força, da sua própria sabedoria. Tudo vem de Deus. Tudo acontece de acordo com o tempo de Deus e os eventos e as circunstâncias que estão envolvidas no projeto e no plano de Deus. A nós cabe, como nós estamos vendo, trabalhar com diligência, produzir com toda a força aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Tiago, no capítulo 4, alerta a respeito dessa questão, no versículo 13 até o versículo 16, quando ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também
faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Salomão nos aconselha a trabalhar com diligência para Deus, entendendo que tudo vem de Deus, que a nossa vida é de Deus e que o nosso trabalho deve produzir a glória de Deus. E aquele que realiza as obras numa perspectiva diferente dessa, certamente age nesta arrogância que Salomão está confrontando, que Tiago confronta. E nós, portanto, devemos trabalhar e produzir durante a vida. Embora o que fazemos aqui na terra não seja eterno, os seus resultados beneficiam a vida na terra. Nosso trabalho deve ser integralmente para Deus, independente daquilo que nós fazemos. Nós devemos produzir tudo o que Deus confiar a nós durante a nossa vida. Tudo que Deus confiar a nós, nós devemos fazer com alegria, devemos fazer com dedicação, devemos realizar para a glória de Deus. E às vezes nós entendemos como trabalho somente aquilo que se faz para ganhar dinheiro. Contudo, para o cristão, trabalho engloba toda atividade produtiva para a glória de Deus. Atividade produtiva é tudo aquilo que é lícito. Tudo que é lícito é atividade produtiva. Tudo que Deus confia em nossas mãos é lícito e é para a glória dele. Como que nós sabemos o que Deus confia em nossas mãos? Pela providência do dia a dia, pelas portas que se abrem, pelas oportunidades que nos vêm. Essas são as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Então, as atividades produtivas do cristão são realizadas como resposta da vocação divina para honrarmos a Deus durante a nossa vida e a nossa existência no mundo. Aqui alguns exemplos, né? Uma criança ou um adolescente cristão deve ter como seu trabalho os seus estudos, as suas obrigações dadas pelos seus pais. Esse é o trabalho que uma criança e um adolescente recebe de Deus para realizar. E outras coisas que certamente envolvem a sua vida. Um jovem cristão desempregado deve ter como trabalho buscar um emprego, não é? O trabalho de um jovem cristão desempregado é buscar um emprego. E não apenas isso, mas o trabalho de um jovem cristão é aprimorar-se, buscar o seu estudo na faculdade, se preparar para alcançar os objetivos durante a sua existência e assim por diante. Um cristão aposentado deve ter como trabalho as suas atividades voluntárias, né? Servir como avós. Cristãos aposentados podem entender o seu papel de avós, de brincar com seus netos como um trabalho. É uma atividade que Deus dá a oportunidade de realizar. Atividades voluntárias, as atividades da sua própria casa, plantar um jardim, plantar uma horta, são atividades que Deus dá. É trabalho que honra ao Senhor. A nossa vocação produtiva no mundo só termina quando não mais estivermos vivos aqui. A nossa atividade produtiva, que nós devemos realizar com diligência, só termina quando nós, então, partirmos desta vida. E aí, então, nós nos perguntamos, como que nós temos cuidado do que Deus está confiando a nós durante a nossa existência? Aqui, então, entendendo estudos, família, profissão, religião. Que tipos de resultados nós temos buscado através do nosso trabalho, através das nossas atividades? Nós temos tido o anseio por resultados que satisfazem sonhos egoístas e sonhos idólatras? Ou
os que satisfazem a glória de Deus. O que é que você tem buscado através das atividades do seu dia a dia? Coisas que satisfazem desejos egoístas ou coisas que satisfazem a glória de Deus? Esse é um primeiro conselho de Salomão. Durante a vida na terra, nós temos que trabalhar com diligência para Deus. Desde criança, jovem, adolescente, adulto, aposentado, pessoas que estão já, talvez, nos últimos dias da vida, ainda enquanto há fôlego, há a perspectiva de produzir alguma coisa que glorifique ao Senhor aqui na terra. Mas nós caminhamos no texto e vemos que Salomão dá outro conselho, além desse, em relação ao trabalho na terra. E o conselho que Salomão dá é que é necessário trabalhar com sabedoria. É necessário trabalhar com sabedoria. Aqui do versículo 13 ao versículo 18, é exatamente isso que ele vai dizer. Salomão volta ao tema que envolve a sabedoria. Salomão trata desse tema várias vezes na sua carta, no seu livro, sobre a sabedoria. E nesse contexto, Salomão está falando da sabedoria que tem o temor do Senhor como fundamento. Ele não está falando de uma inteligência comum, mas ele está falando da sabedoria que é o entendimento que tem como base o temor do Senhor. E a vida na terra requer esse tipo de sabedoria. Não basta trabalhar e produzir, mas isso deve ser feito com sabedoria, com a sabedoria que vem de Deus. Lógico que muitas pessoas vivem na terra e trabalham, não levando em conta a sabedoria que vem de Deus. E quando se faz estas coisas sem a sabedoria de Deus, o trabalho se torna um fim em si mesmo. Quando as pessoas trabalham sem levar em conta a sabedoria que vem de Deus, o seu trabalho se torna um fim em si mesmo. Se torna uma atividade que tem o objetivo único de suprir as necessidades do dia a dia e nada mais do que isso. E Salomão aqui, nesse texto, cita uma parábola para enfatizar a necessidade da sabedoria durante a nossa vida, durante as atividades que nós realizamos. Essa parábola está aí, do versículo 13 até o versículo 15, quando ele diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Então aqui nós temos uma parábola que tem o objetivo de enfatizar a necessidade e a importância da sabedoria. E da parábola, Salomão extrai algumas conclusões. Ele extrai aqui algumas conclusões dessa parábola. Primeiro, que a sabedoria, ou a verdadeira sabedoria, geralmente é desprezada. Veja aí, no que termina o versículo 15: contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Uma cidade pequena é sitiada por um grande rei. Uma pessoa simples da cidade, com a sua sabedoria, livra a cidade daquela opressão. Contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre. Salomão está concluindo, portanto, que a verdadeira sabedoria geralmente é desprezada. Geralmente as pessoas não estão atrás desta sabedoria que tem como fundamento o temor ao Senhor. As pessoas dão mais atenção, por exemplo, aos ensinos da palavra de Deus ou às vãs filosofias mundanas. O que as pessoas mais valorizam? A palavra de Deus ou as vãs filosofias mundanas? Logicamente, as pessoas dão muito mais valor às vãs filosofias mundanas. Uma prova de que a verdadeira sabedoria geralmente é desprezada.
Uma segunda conclusão que Salomão tira dessa parábola é que a verdadeira sabedoria é superior a qualquer outro recurso. A sabedoria que tem como base o temor de Deus é superior a qualquer outro recurso que se possa utilizar nesta vida. Então vejam aí do versículo 16 ao versículo 18. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Então ele está dizendo que a sabedoria é melhor do que a força. Esse recurso da força é usado por muitas pessoas, mas a sabedoria é melhor. Versículo 17. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Ele está dizendo que é melhor a sabedoria, as palavras dos sábios, do que os gritos que são dados entre tolos, que não levam a lugar algum. E ele diz ainda no versículo 18, mostrando que a sabedoria é superior a qualquer recurso: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, uma pessoa temente a Deus pode trabalhar com sabedoria e construir coisas boas ao seu redor durante a sua existência. Mas uma pessoa que não teme a Deus e despreza a verdadeira sabedoria, age pela força, age por motivações erradas, age por propósitos egoístas. O resultado é a destruição de coisas boas. Provérbios capítulo 1, aqui o versículo 7, depois o versículo 29 ao 32, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, os resultados colhidos por aqueles que agem e tentam produzir sem levar em conta a sabedoria que vem de Deus, são resultados muitas vezes aparentemente positivos, contudo, são resultados que levam a lugar nenhum. São resultados que causam destruição. Mas aqueles que procedem durante a sua vida, aqueles que produzem durante a sua vida, aqueles que trabalham durante a sua vida, levando em conta o temor a Deus, esse produz boas coisas. E aqui nós então podemos pensar em algumas questões a respeito deste conselho de Salomão, conselho este que nos leva a entender que é necessário trabalhar e produzir durante a nossa existência com sabedoria. E aí nós entendemos que, por falta da sabedoria, baseada no temor ao Senhor, nossas atividades podem não alcançar resultados positivos que glorifiquem a Deus. E aí nós vamos voltar aos exemplos que nós demos anteriormente. Uma criança, um adolescente, que não leva a sério os seus estudos, entendendo que essas são atividades que Deus tem colocado em suas mãos para realizar, esse é o seu trabalho, essa é a atividade que você tem para realizar para a glória de Deus, mas se não leva a sério, não cumpre as obrigações confiadas pelos seus pais com alegria. Uma criança ou um adolescente que assim procede, está agindo sem a sabedoria que está firmada no temor do Senhor. Portanto, crianças e adolescentes, realizem as suas atividades no temor do Senhor. Levem a sério seus estudos, cumpram aquilo que seu pai, que sua mãe manda você fazer. Faz isso com alegria, entenda isso como a atividade que Deus está colocando em suas mãos. O que te vier à mão para fazer, faze com toda a força. Um jovem que
não trabalha levando em conta a sabedoria que vem de Deus, ele não se esmera no preparo para a sua vida profissional, ele não desempenha as suas atividades com dedicação, de forma que nunca se firmam em um emprego, não projetam talvez uma carreira, porque às vezes está faltando o temor do Senhor naquilo que se faz. O exemplo de um aposentado, de um idoso, alguém que já viveu a vida, que já produziu, que já trabalhou, teve seu emprego, ganhou dinheiro, mas agora está naquela fase da aposentadoria, não é? Mas esse aposentado, esse idoso, que não trabalha, não faz as coisas que Deus confia nas suas mãos, a partir desta sabedoria que vem do Senhor, ele desiste da vida, e ele deixa de produzir o que está ao seu alcance, por não entender que tudo o que se faz para a glória de Deus deve produzir alegria. Às vezes nós vemos irmãos, pessoas idosas que simplesmente acham que a vida já acabou. Mas na verdade, a vida não acabou. Enquanto houver fôlego de vida, Deus está confiando em suas mãos, independente da idade, aquilo que você deve fazer e fazer para a glória de Deus. Então, ao invés de produzir coisas positivas e construtivas, às vezes simplesmente nós realizamos nossas atividades de forma egoísta, não produzimos nada para os outros. Irmãos, vamos gastar nossa vida na terra trabalhando, produzindo com sabedoria, em qualquer que seja a nossa ocupação, independente da idade que nós temos, vamos produzir de forma construtiva para a glória de Deus. Então, estes são os conselhos de Salomão para aqueles que temem a Deus, enquanto estão vivendo debaixo do sol. Como nós vimos no início, existem dois extremos. Aqueles que acham que a vida nunca vai acabar, então sonham em construir impérios e tudo como se a vida fosse só aqui. Mas existe o outro extremo daqueles que dizem, não, eu vou morrer mesmo, então deixa eu levar a vida de qualquer jeito, fazer só o básico, fazer só o necessário, deixa esse negócio de produzir para lá. São dois extremos errados. Mas os conselhos de Salomão nos levam a ter uma postura correta sobre o que é o trabalho que nós temos que realizar enquanto vivemos nesta terra. E os dois conselhos que nós vimos aqui, primeiro, é necessário trabalhar com diligência para Deus. Segundo conselho, é necessário trabalhar com sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor, porque a sabedoria é melhor do que qualquer outro recurso. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser produtivos durante o tempo da nossa vida, produzir para a glória de Deus. O cristão deve deixar marcas positivas durante a sua existência, deve deixar legados importantes, deve deixar resultados para a sua posteridade, deve contribuir na sociedade. Tudo isso é resultado de uma perspectiva correta a respeito do trabalho que Deus tem confiado a nós, trabalho que Deus confiou ao homem lá no Jardim do Éden, e que essa confiança que Deus deu ao homem não foi revogada, pelo contrário, Deus tem ordenado-nos a trabalhar. Que Deus nos abençoe e continue nos sustentando para a sua glória.